Esse vídeo tem um caráter estritamente educacional. Os temas abordados nele não refletem de nenhuma maneira as convicções de nenhum dos envolvidos na produção desse canal. Ele também não tem o intuito de gerar ou promover ódio a qualquer tipo de minoria retratada nos filmes que serão aqui analisados. No último episódio de Hollywood Nazista, a gente viu como a vida pessoal e profissional das principais estrelas da UFA foram afetadas e acabaram afetando o Terceiro Reich. E hoje é a vez dos astros. Se você é novo no canal, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever. Aliás, essa série era para comemorar 1000 inscritos e agora a gente já bateu a marca de 2000. Então, muito obrigado a você que está compartilhando os meus vídeos. Capítulo 6. Os Astros. Então já vamos começar com aquele que conseguiu cravar o seu nome na história do cinema mundial por ter sido o primeiro ator a ganhar o Oscar de melhor ator. Aliás, o Emil Jannings foi a primeira pessoa a ganhar uma estatueta, já que a categoria dele foi a primeira a ser anunciada, então tecnicamente ele é o primeiro ser humano a ganhar um Oscar. Porque na verdade quem foi mais votado na categoria de melhor ator foi o Ri Tin-Tin. Pois é, mas a academia achou que não era de bom tom, poderia tirar um pouco da credibilidade dele e dar o prêmio de melhor atuação para um cachorro logo na primeira edição da cerimônia. Então, o Emil, ele é a personificação daquele ator extremamente talentoso, porém também mimado, arrogante e bem difícil de trabalhar. Há vários relatos dizendo que ele assediava moral e sexualmente suas colegas de trabalho. Ele teve uma rápida subida para o sucesso no cinema mudo alemão, porque ele era muito talentoso e ele acabou chamando a atenção de diretores do mundo inteiro, como por exemplo Hitchcock. Aí a Paramount, que era um estúdio parceiro da UFA, ofereceu um contrato altíssimo para o Emil para atuar em Hollywood. Então ele já foi com o poder de aprovar scripts, diretores, elenco. E nessa época aqui ele começa a mentir para a imprensa americana, dizendo que ele tinha nascido no Brooklyn. E ele ganhou esse Oscar por, na verdade, 2 filmes. Um que é o The Way of All Flesh, que é dirigido por ninguém menos que o Victor Fleming, diretor do Mágico de Oz e de O Vento Levou, que, como a gente viu no capítulo 3, foram grandes referências por Hitler e para o Goebbels para criarem produtos parecidos para o cinema alemão. E o outro foi o The Last Command, que é uma das maiores interpretações da história do cinema, gente. Ele realmente era um grande ator, não é à toa que ele tinha um ego tão grande também. Esse foi o seu melhor filme na América e foi dirigido pelo Joseph von Sternberg, que iria rodar logo em seguida o filme que o trouxe de volta para a Alemanha, que foi O Anjo Azul, com a Marlene Dietrich. Mas ele voltou para a Alemanha porque, com a chegada do som, a carreira dele nos Estados Unidos acabou. Pois é, até a chegada do som, o cinema tinha um caráter universal, porque como a gente não conseguia ouvir o som dos diálogos, pouco importava que língua os atores estavam falando. O trabalho aqui para distribuir o filme internacionalmente era só traduzir alguma das cartelas. Então, um filme como Nosferatu conseguia alcançar o mundo inteiro com mais facilidade do que algum filme de hoje em dia que tenha que ser legendado do início ao fim. E o mesmo valia para a carreira dos atores. Vários atores despontaram para a fama internacional por causa disso. O Emil conseguiu ganhar o seu Oscar de melhor ator, mas ele mal falava inglês. Com a chegada do som, ficou claro para os atores que a partir de agora eles iam ter que falar em cena. Isso fez com que muita gente perdesse o emprego da noite para o dia. Um exemplo de que isso valia para todos os mercados cinematográficos é a Louise Brooks, que era americana, fazia filme nos Estados Unidos, e aí o publisher a descobre na Paramount e a leva para a Alemanha, onde ela faz os melhores filmes dela, como por exemplo A Caixa de Pandora. Assim que o som chegou, ela ficou com preguiça de ter que aprender uma nova língua e aperfeiçoar essa nova língua e voltou para os Estados Unidos. E com o Emil foi a mesma coisa. Seu sotaque alemão era muito forte, o estúdio chegou a propor que dublassem a voz dele por outro ator, mas ele se recusou, e esse parece foi o estopim para ele voltar para a Alemanha. No início tudo parecia ir bem, ele era o protagonista do Anjo Azul e, se a gente for sincero, ele acabou sendo ofuscado pela Marlene Dietrich e por um dos atores coadjuvantes, que era também um grande diretor chamado Kurt Gerhon, e a gente vai conhecer um pouco mais dele ainda nessa série. E a sua carreira começou a cair no ostracismo.
Paralelamente a isso, Hitler ascende ao poder por vias democráticas e foi Goebbels quem teve a ideia de usá-lo em filmes de propaganda. Geralmente ele atuou em filmes que promoviam a ideia de o princípio do líder, que era a obediência cega ao líder da nação. Sua dedicação ao trabalho chamou tanta atenção do Führer que ele virou seu fã. E esse noivado entre os dois acabou virando um casamento, quando em 1938 ele fez uma campanha intensa a favor do partido nazista e a anexação da Áustria ao território alemão, e a partir daí a sua carreira começou a decolar. Como eu disse para vocês, os estúdios que eram meio que concorrentes da UFA e foram sobrevivendo, eles acabaram sendo estatizados e absorvidos num grande conglomerado que era a UFA, governada por Goebbels. Então, alguns filmes, apesar de manterem o crédito de terem sido lançados por estúdio tal, o que dava uma impressão assim de independência, eram na verdade tudo UFA, tá? E um deles era o Toby Studios, que foi responsável pelo Icagrean, por exemplo. Esse estúdio foi quase que dado de presente para o Emil para ele poder produzir seus próprios filmes, e aí vieram vários papéis históricos que incitavam ódio aos ingleses. Inclusive, nesse On Kruger, eles tiveram a cara de pau de usar um campo de concentração britânico na África do Sul como um exemplo da vilania deles. Então a gente pode dizer aqui que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e se esforçava para fazer numa alta qualidade, o que impressionava ainda mais a plateia. Por outro lado, descobriu-se também que a mãe dele tinha origem judaica e morou esse tempo todo em Berlim. Então, alguns biógrafos pressupõem que ele se esforçou a ter uma boa relação com o regime como uma forma de proteger a mãe. Coisa que ele poderia fazer, levando-a para outro país, como muita gente que a gente vai ver aqui hoje fez. As tropas americanas literalmente interromperam as gravações de seu último filme e, segundo relatos, ele apareceu correndo em direção a eles, segurando o seu Oscar de melhor ator e gritando para não atirar porque ele tinha um Oscar. O que deu certo, ele não foi assassinado, mas foi preso, e as suas alegações de ter sido obrigado a trabalhar para o regime acabaram vindo por água abaixo quando os conteúdos dos diários de Goebbels vieram à tona. Pois é, o Goebbels rasgava a seda para ele direto, dizendo que ele tinha um entusiasmo pelo nazismo que era inspirador. Zeigen Sie doch mal den Ring her. Da machen Sie schon. Kommen Sie her. Schauen Sie, Frederika, das ist die höchste künstlerische Auszeichnung, die ich für den deutschen Film zu vergeben habe. Ja, Herr Doktor, ich fühle mich auch sehr geehrt. Sie haben es auch verdient, Sie haben es auch verdient. E ele teve que passar por um processo de desnazificação, que era um processo que variava muito dependendo do seu grau de envolvimento com o regime e de que área você está preso, né? Porque a Alemanha foi dividida entre as tropas aliadas. Mas geralmente você era obrigado, no caso de atores, a fazer filmes que falavam sobre os horrores do nazismo, como também a ajudar a limpar os corpos dos campos de concentração. No caso dele, ele foi proibido de atuar para sempre. E ele morreu em 50, ou seja, pouco tempo depois do final da guerra, por causa de um câncer no fígado. Outro que passou pelo processo de desnazificação, porém não resistiu, foi o Heinrich George. Ele que atuou em vários filmes de propaganda que a gente já viu aqui. Ele tinha sido membro do Partido Comunista antes da ascensão do nazismo, tendo inclusive trabalhado com Brecht. Aliás, talvez você já deve ter ouvido a história da estreia de Brecht na direção teatral, em que ele conseguiu 3 dos principais atores do teatro de Berlim para atuar com ele de graça, e um deles era o Henrik, só que foi um desastre. Os 3 odiaram trabalhar com Brecht e terminou num grande barraco com o Henrik tentando tacar o texto no Brecht e indo embora aos berros, acompanhado dos outros 2. E aí as suas associações com figuras simpatizantes de ideologias da esquerda o fizeram entrar para a lista de atores não desejáveis pelo partido nazista. Mas pouco a pouco ele foi ganhando a confiança deles, principalmente por aceitar fazer os filmes de propaganda explícita, o que nos mostra que os atores sabiam bem quando o filme era de propaganda ou não. E ele também ganhou a direção de um dos principais teatros da Alemanha. E, assim como Emil Jannings, ele também tinha sua própria linha de produção na Toby Filmes. Porém, com o fim do nazismo, ele foi preso num campo de concentração soviético e acabou morrendo por desnutrição e complicações de uma cirurgia de apêndice. E mesmo sobrevivendo a esse processo de desnazificação, não era garantia que o público ia te perdoar. O ator Werner Krauss, que interpretou o Dr. Caligari, por exemplo, causou essa revolta aí quando fez uma aparição em Berlim no início dos anos 50.
Ele foi um dos que mais se beneficiou com o nazismo e foi desde o início um defensor ferrenho de suas ideologias, principalmente a parte antissemita. Tanto que no filme O Judeu ele interpreta todos os personagens de origem judaica que tem fala, fora o protagonista. E ele diz que isso foi uma ideia dele e era uma forma de ele não participar do filme, porque o Goebbels odiava escalar o mesmo ator para diferentes papéis no mesmo filme. E ele meteu essa de que só ia fazer o filme se ele pudesse fazer vários personagens. Só que o Goebbels adorou a ideia, porque isso ia transmitir para a plateia a impressão de que toda a corrupção do povo judeu vinha da mesma origem. Ou seja, ele foi tentando sabotar o filme e acabou abrindo espaço para o Goebbels criar mais um recurso para mexer com a cabeça do povo. Se foi um tiro que saiu pela culatra ou não, interpretar vários papéis nessa produção especificamente o beneficiou muito. Depois disso, ele ganhou o título de ator do Estado e a vice-presidência da Câmara de Teatro do Reich. E esses títulos dispensavam eles de ter que lutar no fronte quando a guerra apertou. Ao ser questionado sobre os efeitos negativos do filme O Judeu, ele exclamou: "Isso não é problema meu, eu sou um ator." Bom, praticamente nenhum dos atores do Judeu saiu ileso no pós-guerra. O seu protagonista, o Ferdinand Marian, que eu acho a cara do Vincent Price, e apesar da vibe amante latino, ele era austríaco. Esse ator tentou de todas as formas se livrar do papel, porém ele tinha uma filha, que era metade judia do seu primeiro casamento, e o enteado dele, filho da segunda mulher, também era metade judeu pela parte do pai. Aliás, os dois esconderam o pai da criança em casa durante esse tempo, e como Goebbels os ameaçou, ele não teve para onde correr. Fora esses motivos, ele também tinha muito medo de que interpretar um judeu fosse atrapalhar sua carreira como galã. Então ele exigiu o dobro do cachê e só foi entrar oficialmente para o elenco uma semana antes de começar as gravações. Acabou que o efeito nas fãs foi exatamente o contrário. Ele bateu o recorde de cartas. Pois é, de alguma forma bizarra, sua interpretação de um vilão judeu mexeu com a libido das mulheres alemãs arianas, mais uma bizarrice do regime nazista, mas ele passou o resto da sua vida arrependido de ter feito esse papel, o que o levou a desenvolver alcoolismo. Por causa desse filme, ele foi banido de trabalhar, e aí em 46, logo em seguida do final da guerra, ele conseguiu um certificado de desnazificação, que o liberaria para voltar a atuar, mas ele morre num acidente de carro indo buscar esse certificado. Provavelmente por estar alcoolizado, mas algumas pessoas acreditam que foi suicídio. Outro que recusou esse papel foi o Gustav Gründgens, que imortalizou o personagem Mephisto no clássico Fausto, tanto no teatro quanto nessa produção televisiva de 1960, co-dirigida por ele. Ele já tinha uma extensa carreira no teatro como ator e diretor. No início de sua vida pública era bem explícito o seu apoio ao movimento comunista. Ele dizia que queria fazer um teatro revolucionário, que fosse contra a burguesia. Porém, seu discurso político era visto com ares de suspeitas pelas pessoas próximas, até porque ele nunca chegou a se filiar ao Partido Comunista. E quando o nazismo chegou, ele foi imediatamente para a lista de não desejados, não só por causa desse seu envolvimento com o comunismo, mas também por ser homossexual. E aí aconteceu algo bem interessante. Ele estava em cartaz interpretando o Mephisto quando foi informado que o seu contrato no teatro ia ser encerrado. E aí, no intervalo dessa apresentação, ele foi convidado para ir ao camarote do Hermann Göring, uma das figuras mais poderosas do Reich, e o Gustav, que naquele momento era um ator/diretor desempregado, saiu daquele camarote com um novo melhor amigo, que não só o protegeu de perseguições por ser gay, como lhe deu o cargo de diretor dos teatros públicos de Berlim e membro do Conselho de Estado da Prússia. Então, daí em diante, sua carreira foi bem próspera. A gente pode imaginar que esse encontro dele com Göring foi equivalente ao personagem Fausto vendendo a sua alma para o Mephisto. Realmente ele era um grande ator, porém as dúvidas sobre sua índole e caráter marcaram seu nome e marcam até hoje. Pois é, essa fama de corrupto e cínico foram eternizadas pelo romance Mephisto, de Klaus Mann. Aliás, os dois têm uma história de amor e ódio que deveria virar filme.
Eles conheceram quando Gustav dirigiu uma peça do Klaus, quando eles ainda eram bem jovens. Aparentemente eles tiveram um caso, e o Klaus era irmão da Erika Mann, que acabou casando com Gustav por 3 anos. Então não se sabe se esse casamento era realmente uma relação amorosa que ele teve ou se era um casamento de mentira para tapar o relacionamento dele com o Klaus. Com a chegada do nazismo, Klaus e toda a sua família tiveram que fugir da Alemanha. Aliás, o pai dele, Thomas Mann, é um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e as suas obras acabaram sendo queimadas. E ele ficou acompanhando de longe, com muita raiva, esse sucesso fenomenal que o seu ex-cunhado / amante obteve num regime que ia aparentemente contra tudo que ele defendia. E foi esse ranço que fez ele escrever o Mefisto, que narra exatamente a história de um ator que se vende para o nazismo em troca de sucesso e dinheiro. O livro foi publicado na Holanda em 1936, mas era tão óbvio que se tratava do Gustav que foi proibido na Alemanha. Sob Gustav, o Klaus chegou a afirmar: "Eu vejo o meu ex-cunhado como traidor por excelência, a encarnação macabra da corrupção e do cinismo. Meu fascínio com sua glória vergonhosa era tão intenso que eu decidi retratá-lo no Mefisto." Gustav também ficou um tempo de castigo sem poder trabalhar após a queda do nazismo, até voltar com muito sucesso para os palcos e para as telas. Na sua noite de estreia, o Klaus estava sentado na primeira fileira e, segundo relatos, Gustav deu uma estremecida ao reconhecer o ex-cunhado e biógrafo na plateia, mas se recompôs rapidamente e deu um show de performance como ele sempre fazia. E o livro Mefisto, mesmo depois da guerra, foi impedido de ser lançado na Alemanha, por opção das editoras, pois o Gustav era tão querido e estava desempenhando uma função tão importante de agregar e restaurar o espírito da nação, que não era de bom tom ofuscar o seu talento publicando um romance que expunha o seu caráter. Ele morreu em 1963, numa overdose de pílulas para dormir, que, como de praxe, suspeitam ter sido suicídio, sendo que Klaus também já tinha morrido nas mesmas circunstâncias em 1949. Só que a guerra entre os dois estava longe de acabar. O filho adotivo de Gustav, que na verdade era seu parceiro na vida real e co-dirigiu com ele aquela versão do Fausto, processou uma editora que tinha comprado os direitos do livro na Alemanha. E depois de uma longa batalha judicial, ele conseguiu que o livro fosse oficialmente banido de ser lançado em todo o território alemão. Mas já estava rolando ali algumas cópias piratas do livro com a foto do Gustav na capa. E em 81 o livro foi levado às telas, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, foi um sucesso. E daí em diante foi difícil segurar e a editora lançou o livro mesmo assim, virou um best-seller, o que acabou enterrando de vez a reputação de Gustav, que era desde o início o desejo do Klaus. Agora vamos falar do Joachim Gottschalk. Esse aqui é quase que um equivalente a Renate Müller que a gente viu no último episódio. Ele era um grande protagonista de filmes românticos e a história dele acabou inspirando esse filme, Casamento nas Sombras, produzido na Alemanha em 1947. Ele era casado com uma judia, que também era atriz. Inclusive, ela era estrela dos palcos de Berlim, o público amava ela e ela teve que parar de trabalhar por causa do nazismo. E apesar da insistência dela de saírem do país, ele optou por continuar na Alemanha por causa da sua carreira, que estava cada vez mais bem sucedida, e por ele achar que esse sucesso todo ia proteger os dois e o seu filho, que era metade judeu. Mas isso não aconteceu. Em 41, ele caiu no erro de levar sua esposa para um evento social e apresentá-la para todas as figuras do partido nazista que estavam presentes. Todo mundo adorou a esposa dele, até que descobriram que ela era judia, e isso chegou no ouvido do Goebbels, que ficou puto com a audácia dele e o obrigou a se separar. Ele se recusou e ameaçou parar de fazer filmes. Em resposta, Goebbels mandou prender a mulher e o filho dele no campo de concentração. Joachim disse então que ia junto com eles, mas Goebbels disse que ele iria ser enviado para o fronte de batalha. E assim que ele recebeu o telefonema avisando que a Gestapo estava a caminho para prendê-los, eles acabaram decidindo tirar as próprias vidas e a vida do filho. Eu acho tão triste a história dele, eu fico imaginando tanto de culpa que ele devia estar sentindo por ter exposto a sua família a essa situação. A gente vê também aqui que a essa altura, campo de concentração já era algo que todo mundo já estava ligado no que se tratava, tanto que eles se mataram com medo de ir para um. Inclusive, ele doou seu crânio para o Teatro de Berlim para que ele fosse usado nas montagens de Hamlet e assim pudesse continuar atuando, mesmo após a morte. No seu enterro, tinham poucas pessoas da indústria presentes, pois todos estavam com medo das ameaças de Goebbels.
Eles também ocultaram a sua morte dos jornais, mas a notícia acabou se espalhando e foi uma comoção entre as fãs. Porém, as reais circunstâncias de sua morte só vieram à tona após a guerra. Agora, o grande astro dessa época aí da UFA, com certeza é o Hans Zauber. Ele era um dos mais altos salários na época e, apesar de ter trabalhado na indústria cinematográfica nazista, ele não foi considerado como um colaborador do regime no pós-guerra. Até porque o grande amor da vida dele era uma mulher judia e o Goebbels o obrigou a terminar seu relacionamento. Eles fingiram que terminaram, ela se mudou para outro país. Na verdade foi uma fuga, né? E ele a ajudou financeiramente durante todo esse período do nazismo. E eles continuaram o relacionamento deles, só que à distância e em segredo. Eles ainda conseguiram se encontrar várias vezes. Tanto que quando a guerra acabou, eles se reencontraram e deram continuidade ao romance. Ele só aceitou trabalhar na UFA porque ele tinha o direito de escolher os melhores papéis, as melhores equipes. Ele sempre teve o cuidado de nunca falar nada a favor do regime publicamente, nem contra, aliás. E o Goebbels não podia contar com ele, seu talento como ator nos seus filmes de propaganda, mas só o fato dele estar trabalhando para a UFA já contava muito, pois ele era o ideal do homem alemão. Ele tinha um tipo que passava muita integridade física e moral para seus personagens. Ele era um veterano da Primeira Guerra e geralmente ele fazia filmes de gêneros que se assemelhavam aos filmes hollywoodianos, como por exemplo essa ficção científica, e por causa do seu relacionamento com uma mulher judia, ele não teve que passar por processos de desnazificação. Ele acabou voltando às telas e trabalhando até o final da vida, porém sem repetir o mesmo sucesso de antes. O que faz a gente perceber que não tinha muita lógica quem o público alemão ia considerar uma má lembrança do regime e quem eles iam dar uma segunda chance, como eles deram para o Heinz Rühmann. Bom, ele era um grande comediante, ele tentou se manter apolítico o máximo que ele pôde, era um dos atores favoritos da Anne Frank. Pois é, inclusive se você já foi no museu dela em Amsterdã, existe uma foto dele em cima da cama dela. Teve uma carreira muito próspera durante o período nazista, mas também ele não estava ileso de ser afetado pelas regras absurdas do regime. Ele teve que se divorciar em 1938 da sua primeira mulher, que era judia, o que soa como se ele estivesse obedecendo ao regime, mas pressupõe-se que isso foi uma forma de salvar a vida dela, porque logo em seguida ela casa com um ator sueco, assim ela consegue um passaporte para ir para a Suécia, e durante a guerra os dois foram apoiados financeiramente pelo Heinz. Ele se casa logo em seguida com uma outra mulher que também era descendente de judeus, mas ela conseguiu trabalhar como atriz com uma permissão especial. Como sempre, a máquina de propaganda nazista ocultou essa informação da ancestralidade dela e passava a imagem de que eles eram um casal ideal. Com o fim da guerra, ele também foi proibido temporariamente de trabalhar. Aliás, aconteceu algo terrível porque ele foi obrigado a testemunhar a mulher dele sendo estuprada pelos soldados russos em Berlim. Para quem não sabe, houve um grande estupro coletivo das mulheres alemãs depois de terem perdido a guerra, e ela foi uma das vítimas. Isso foi tão generalizado que provavelmente outras atrizes passaram por isso também. Mas eles continuaram juntos até o final da vida dela. Assim que o liberam, ele monta sua própria produtora e consegue emplacar um filme de sucesso. Mas depois disso foi bomba atrás de bomba, a produtora foi à falência. Só em meados da década de 50 ele consegue fazer um comeback que durou por toda a sua vida. E se a gente pegar pelas vitórias e indicações dele ao Bambi, que é o principal prêmio de TV e cinema alemão, a gente pode ver o quão bem sucedida foi a carreira dele. Aliás, em 2006, ele foi eleito pelo público como o ator favorito de toda a história da Alemanha. Bom, aqui se encerra o nosso ciclo sobre os principais astros e estrelas do cinema nazista. No próximo episódio, nós vamos falar sobre as principais figuras e criadores que ficaram por trás das câmeras, mas que tiveram um papel fundamental no uso do cinema como arma política pelo Terceiro Reich. Como sempre, fiquem à vontade para dar continuidade a esse papo aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com quem possa se interessar pelo assunto, pois isso é muito importante para o canal. Então, até a próxima!
O Eu Cinemando é uma produção independente que não conseguiria ser realizada sem a ajuda dos nossos colaboradores e apoiadores. Para todos que participaram de forma direta ou indireta, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu sou Vinícius Areias e esse é o Eu Cinemando. Ganz tief in seine